pessoal! Bem-vindos a mais uma Hora Saudável. É muita alegria, muita emoção estar aqui mais uma vez com todos vocês. E, como sempre, eu abro essa apresentação com a chave que abre todas as portas. Quem me conhece já sabe, é a chave da gratidão. Importante, com todo o coração, agradecer, acima de tudo, a Deus, agradecer as nossas famílias, agradecer a Herbalife Nutrition por ser essa empresa que está fazendo tanta diferença na vida das pessoas. Eu quero agradecer com carinho toda a equipe da corporação que me apoia nesse material que a gente produz com tanto carinho para você, aqui na Hora Saudável. Gratidão, pessoal. Eu quero agradecer a liderança da Herbalife Brasil, nossos chairmans, nossos presidentes, todos os líderes que sempre estão nos apoiando, nos incentivando, e principalmente a cada um de vocês que assistem a Hora Saudável. Se você é um coach do bem-estar ou se você é um cliente Premium da Herbalife Nutrition, obrigado pelo carinho. A gente recebe tanto feedback, a gente recebe tanta manifestação, todos os participantes de todas as Horas Saudáveis, muito feliz com o carinho de vocês, e a gente só pode retribuir tanto carinho, tanta parceria, fazendo mais e melhor. E essa Hora Saudável, realmente, eu humildemente quero deixar expresso aqui para vocês que ela é um tema, ela é feita com um assunto que eu sou apaixonado. Você pode ver no brilho do meu olhar que, quando a gente fala sobre emagrecimento saudável, como que os suplementos de cafeína antes do treino, como que o próprio treino, como que a atividade física pode ser o seu aliado para reduzir gordura corporal nessas temperaturas mais frias, pessoal, esse assunto é maravilhoso. Então, do meu coração para o coração de vocês, lápis, caneta, papel na mão, dá tempo ainda, chama mais uma pessoa e vamos juntos para mais uma Hora Saudável. Vamos falar sobre reduzir gordura no corpo e como que com a suplementação, como que com os produtos à base de cafeína antes do treino e o treino propriamente dito pode nos auxiliar nessas temperaturas mais baixas a gente ter o nosso melhor resultado. Todo mundo pronto? Apertem o cinto de segurança e vamos decolar, né? Decolar, lift off nessa apresentação muito feita com todo carinho para vocês. E, como não podia deixar de ser, eu tenho que introduzir esse assunto que eu quero comentar com vocês, é que, sim, o mundo está cada vez mais obeso. E eu não estou falando só de sobrepeso, eu não estou falando só acima do peso, eu estou falando em obesidade. A obesidade é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, caracterizada pelo excesso de gordura corporal e, a nível populacional, quando a gente quer saber se uma população, se uma comunidade, se um estado, se um país, se um continente está obeso, a gente usa aquele ponto de corte, o índice de massa corporal. Então, quando a gente fala em obesidade, eu estou falando de pessoas que têm o índice de massa corporal, o peso dividido pelo quadrado da altura, acima de 30. Né? E a própria Organização Mundial da Saúde já não fala mais em obesidade global. Eles cunharam um termo chamado globesidade, quer dizer que em todas as camadas sociais, em todas as faixas etárias, em todos os países, hoje a gente tem mais pessoas sofrendo e adoecendo com obesidade do que pessoas sofrendo e adoecendo com fome. E, infelizmente, as perspectivas, as estimativas não são nada boas. A Federação Mundial de Obesidade, recentemente, agora início do mês de maio de 2022, lançou o Atlas Mundial de Obesidade. Né? Esse Atlas Mundial de Obesidade são dados de todos os países onde
as pesquisas mais recentes, as estatísticas mais atuais, dados oficiais, governamentais, apontam uma estimativa que, se a gente não fizer nada e se as coisas continuarem como estão evoluindo, em 2030, né, a gente terá cerca de 1 bilhão de pessoas obesas no nosso planeta. Hoje, a gente fala, eu já fiz apresentações aqui nas Horas Saudáveis, que a estimativa atual, 2022, que a gente tem um pouco mais de 650 milhões de pessoas obesas. Eu não estou falando sobrepeso, eu estou falando índice de massa corporal acima de 30. Então, nos próximos 8 anos, 2022 para 2030, de 650 milhões, a estimativa, a expectativa, o que esses epidemiologistas esperam é que de 650 milhões, pessoal, a população global que vai ter a doença obesidade chegue bem pertinho de 1 bilhão. Isso quer dizer que 2020, que era a última estatística, até 2030, a obesidade vai mais do que dobrar nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, essa é uma das características da doença obesidade. Nos países ditos ricos ou industrializados, a obesidade ela cresce mais na camada mais afortunada da população. Nos países em problemas sociais subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a obesidade cresce mais rápido na camada mais humilde da população. E a gente sabe que essa é a grande maioria da população global. Então, a expectativa é que isso dobre. E quando a gente divide por sexo dentro desse Atlas Global de Obesidade, publicado agora, mas com estimativa lá para 2030, e desse 1 bilhão de pessoas obesas, quer dizer que de cada 5 mulheres, uma vai ter a doença obesidade. E no público masculino, de cada 7 homens, um vai ser obeso. Então, são dados assim realmente alarmantes. E você aí na sua casa, que já deve estar pensando em marcar a gente na rede social, já está dizendo se está gostando dessa hora saudável, deve estar se perguntando. E, doutor Nathaniel, aqui no Brasil, quais são os dados? Sim, o Brasil também está contemplado nessa pesquisa e o Brasil deverá ter quase 30% de cada 10 adultos brasileiros em 2030, 30 serão obesos. Quer dizer, de cada 10, 3, né? De cada 100, 30, 30% dos adultos brasileiros com a doença obesidade. Hoje, é um pouco mais de 20% da população adulta obesa. A gente tem mais de 60% da população adulta com sobrepeso, acima do peso, mas esses números vão aumentar, chegando a 30%, eu estou falando nos próximos 5 a 8 anos. E eu tenho uma pergunta para você. Antes da gente entrar no nosso tema frio, pré-treino, cafeína, a pergunta do meu coração para o coração de vocês é: nós vamos deixar isso acontecer, pessoal? Nós vamos permitir que isso aconteça? Nós que temos ferramentas, nós que temos instrumentos, a gente que está com a faca, o queijo, o shake, a proteína e o liquidificador na mão para não deixar isso acontecer. Eu pergunto olhando no olho de cada um de vocês, nós vamos deixar isso acontecer? Nós que sabemos o valor do estilo de vida saudável e ativo, o valor de comer frutas, verduras, fazer atividade física. Pessoal, cada um de nós pode e deve fazer a diferença. Eu sempre falo assim, se você quer acabar com alguma doença, em primeiro lugar, deixe de ser doente. Se você quer acabar com a pobreza, com a ignorância, deixe de ser pobre, deixe de ser ignorante. Se você quer acabar com a epidemia global de obesidade, anota aí,
Comece por você, melhore o seu estilo de vida, melhore a sua alimentação, o seu nível de atividade física. Vamos melhorar a nossa composição corporal, começar pela nossa família, pela nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, e vamos fazer a diferença. Eu tenho certeza que você também fica motivado, comprometido com essa realidade. Eu quero, em 2030, estar aqui nas Horas Saudáveis, junto com vocês, e falar, olha só a Federação Mundial de Obesidade. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente usa proteína de alto valor biológico em todas as refeições, a gente come fruta, verdura, a gente treina mais de 5 vezes por semana, a gente controla o estresse, e aqui os índices de saúde, de sobrepeso e de obesidade estão cada vez melhores. Vocês me ajudam a transformar essas previsões numa fake news, numa ameaça que não se realiza, e vamos transformar o mundo, sim, num lugar saudável e feliz. Bom, feito isso, vamos entrar nessa questão do controle de peso, né? Eu já falei sobre emagrecimento em outras horas saudáveis, e é uma coisa assim, ó, que parece simples, né? Se eu como mais caloria do que eu gasto, eu ganho peso. Se eu gasto mais energia do que eu ingiro em calorias, eu elimino gordura. Isso a gente chama de balanço energético. Então, parece muito simples que, se eu aumentar o meu gasto energético, aumentar a atividade física e diminuir a ingestão de caloria, comer mais nutrição e menos calorias, eu vou controlar o meu peso, né? E, voltando ao básico, nunca é demais repetir que, assim, uma das ferramentas que a gente tem de diminuir a ingesta calórica, de fazer esse balanço energético negativo, é substituir as refeições por um alimento saudável, equilibrado nutricionalmente. Enquanto na rua as pessoas comem muita caloria e pouca nutrição, a NutriSup e Sua Excelência o Shake tem muita nutrição e caloria controlada. Então, se o seu objetivo é reduzir peso, das 3 principais refeições, até 2 substitui pelo shake ou pela NutriSup. Chegou no seu peso saudável, quer ficar assim até os 120 anos, das 3 principais refeições, uma substitui pelo shake. Não preciso dizer que é importante fazer os lanches saudáveis, boa hidratação, atividade física e controle do estresse, o sono adequado. Se você quiser ganhar massa muscular, você faz as 3 refeições, treina e inclui 1, 2 ou até 3 substitutos de refeição na sua rotina do dia a dia. Então, esse básico, às vezes as pessoas procuram coisas milagrosas, procuram no rodapé da página, e o básico, o quente, o que funciona, está aí na tela para você. E nunca é demais repetir que, de tudo isso, para manter um peso saudável, para fazer a Federação Mundial de Obesidade morder a língua, para acabar com a epidemia de obesidade, para manter um peso saudável, é estilo de vida saudável e ativo. E quando eu falo estilo de vida saudável e ativo, todo mundo lembra que é um conjunto, é uma pirâmide, né, do estilo de vida, com sono, controle do estresse, alimentação, treino, suplementos e vitaminas. Então, assim, aqui na tela, para você fotografar, para você copiar, para você printar, para você compartilhar, está o resumo da ópera. Se você controlar o estresse, dormir bem, alimentação saudável, 5 porções de frutas e verduras, proteína de alto valor biológico em todas as refeições, treino adequado, intercalar exercício de força e de resistência, e usar uma linha de suplementos naturais e nutricionais de alta qualidade, você vai estar adotando seu estilo de vida ativo e saudável. E o tema dessa hora saudável é exatamente esse. Nós vamos falar sobre exercício
e suplementos e vitaminas, né? Entrando na questão do emagrecimento, para chegar no treino e nos suplementos, quando a gente fala em epidemia global de obesidade, existe o que a gente chama de causas tradicionais. Se você for numa aula lá no 4º ano da faculdade de medicina, no 3º ano da faculdade de nutrição, na escola de educação física, na faculdade, você vai estudar que as pessoas desenvolvem obesidade ou porque comem muita caloria, ou porque treinam um pouco, e o estresse já é considerado um fator de risco clássico. A gente sabe que quando dorme pouco, quando está muito estressado, aumenta o cortisol conspira para o nosso corpo formar mais gordura. Então, isso todo mundo sabe. Agora, existem algumas causas que a gente chama assim, não tão tradicionais para a epidemia da obesidade. Então, ali nessa telinha deveria estar escrito ali causas não tradicionais para a epidemia da obesidade, e uma delas são os disruptores endócrinos. Uau! O que são disruptores endócrinos? Disruptores endócrinos são substâncias tóxicas que existem no meio ambiente que interferem na produção dos nossos hormônios e causam doenças. Eu estou falando dos pesticidas, da poluição, dos microplásticos, né? Todas essas garrafinhas, todas essas coisas que a gente ingere, acabam interferindo na nossa produção de hormônios, e isso é uma das causas da epidemia da obesidade. O sono já é uma causa bem conhecida, mas assim, ter televisão, ficar até altas horas nas redes sociais, no seu telefone, dormir na claridade, isso realmente aumenta em várias calorias a nossa ingesta calórica e é uma das causas de obesidade. E o conforto térmico. Como assim conforto térmico, doutor Nathaniel? Hoje, assim, ó, boa parte da população, pelo acesso que a gente tem de boas roupas, dos ambientes estarem climatizados, o ar-condicionado no transporte público, nos automóveis, no supermercado, nas lojas, a gente já não sente mais nem muito calor, nem muito frio, tá entendendo? E o nosso corpo gastava antigamente muita energia, ou para suar, para diminuir a temperatura corporal, ou para tremer de frio, para aumentar a temperatura corporal. E essas calorias que a gente gastava, fazia com que a gente não aumentasse tanto peso. O conforto térmico, né? Se você, por exemplo, for num país como a Europa, que tem inverno muitos meses, você vai ver que lá, na rua, no metrô, em todos os locais, você entra nas casas, a temperatura está ali, 22, 23 graus, você tira o casaco, pode ficar de manga curta no ambiente. No verão, a mesma coisa, está sempre agradável. Aqui no Brasil, em boa parte das cidades, já é assim também. Então, olha só, olha onde é que a gente vai chegar daqui a pouco, vocês que estão me acompanhando. Se eu estou falando para vocês que esse conforto térmico, eu não precisar mais tremer de frio, nem suar de calor, faz com que eu economize energia, então você que é um ouvinte muito inteligente já está pensando assim, então, doutor Nathaniel, treinar no frio, que a temperatura do corpo está mais baixa, e eu preciso manter a temperatura do corpo, pode ser interessante e para gastar mais energia. Só que para treinar no frio, eu preciso de algumas ferramentas nutrológicas que a gente já vai falar nos próximos 5 minutos. Estão comigo? Então, olha que interessante, tem as causas não tradicionais da obesidade, o conforto térmico é uma delas, e pode ser que treinar no frio seja realmente um grande aliado para a gente aproveitar essas temperaturas mais baixas e acabar com aquela gordurinha que está nos incomodando. Eu não preciso repetir para vocês que exercício é bom para o corpo e bom para a mente. É impossível falar sobre saúde física, saúde mental, saúde, sem falar em atividade física. Então,
Exercício ajuda a controlar o peso, ajuda a melhorar a composição corporal, melhora o colesterol, baixa a pressão, previne doenças cardiovasculares, mas o exercício também é muito bom para a autoestima, para a autoimagem, para o humor. As pessoas que treinam têm menos depressão, têm menos ansiedade, dormem melhor, aumenta o bem-estar, aumenta a socialização. A gente acaba encontrando pessoas muito legais quando a gente sai de casa para fazer atividade física. Então, se fazer atividade física é tão importante, dentro da nutrologia existe o que a gente chama de nutrologia esportiva, que é a capacidade dos nossos nutrientes servirem como combustível, como gasolina para a prática da atividade física. E de um ponto de vista didático, a gente divide a prática do exercício antes, durante e depois do treino. Antes do treino, o nome do jogo é hidratar e preparar o corpo. Durante o treino, é prolongar, aumentar a intensidade e reduzir o desgaste que o próprio treino oferece. E depois do treino, o nome do jogo é recuperação. Reconstruir, preservar o sistema imunológico. E aqui vem um conceito muito importante. Olha só, se eu posso dividir, do ponto de vista nutrológico, o momento antes, durante e depois do treino, eu posso falar com toda a segurança para vocês que um atleta, que uma pessoa que pratica atividade física, ela tem que estar bem nutrida às 24 horas. Daí que a Herbalife Nutrition tirou o nome da sua linha de produtos para nutrição esportiva. Herbalife 24 horas, por quê? Porque antes, durante e depois do treino, eu preciso estar na minha melhor forma e bem nutrido. Então, esse é um conceito importantíssimo. E como, se você quiser saber mais sobre isso, a gente já gravou uma hora saudável sobre nutrição esportiva, sobre a linha 24 horas, mas hoje o tema principal é antes do treino. Pré-treino, como que os suplementos de cafeína, junto com treinar no frio, pode beneficiar a minha redução de gorduras. E quando eu defino antes do treino, eu tenho 3 objetivos nutrológicos bem estabelecidos. Primeiro, evitar que a pessoa sinta fome antes e durante o exercício, falta de energia. Segundo, apoiar a manutenção da glicemia, do nível de energia durante todo o treinamento. E terceiro, manter os níveis ótimos de performance, para que o exercício se dê sempre em alto nível. Então, assim, eu tenho que preparar o meu organismo e manter ele funcionando bem durante todo o exercício. Um treino leve, uma corridinha de 5 quilômetros, possivelmente eu não preciso grandes preparativos. Agora, se você vai correr 42 quilômetros, uma maratona, importantíssimo você preparar o seu organismo para esse desafio, para esse exercício de altíssima intensidade. Então, assim, uma das perguntas mais comuns que eu escuto é: o que eu devo comer antes do treino? Então, um clássico, assim, quando a gente vai estudar nos livros, textos, a gente deve fazer uma refeição principal longe do treino, né? Se você vai tomar um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar e for treinar, isso vai impactar, possivelmente você vai ter dificuldade de ter a sua melhor performance. Então, a refeição deve ser consumida de 3 a 4 horas antes do exercício. Agora, antes do treino, ali de 30 a 15 minutos antes do treino, uma refeição leve para proporcionar aquela preparação e oferecer aqueles níveis de hidratação e energia. Então, olha só, é diferente do que a alimentação para eu perder peso. Então, se eu quiser controlar o meu peso, eu tenho que fazer uma refeição alta em proteína e baixa em carboidrato. Se eu quiser treinar, primeira notícia, assim, muita gente pega o rótulo do CR7 da Herbalife Nutrition e fala: nossa,
mas tem açúcar, tem carboidrato. Sim, é a mesma coisa que você dizer, pegar um avião, um automóvel de Fórmula 1 e falar, nossa, mas tem gasolina no tanque? Sim, o carboidrato é, anote aí, o combustível para o treino. Então, a refeição pré-treino tem que ser alta em carboidrato para otimizar o nosso estoque de energia. Moderada em proteína, não é a hora antes do treino de caprichar na proteína, mas sim pode ter alguma coisa de proteína para a saúde do músculo e certamente baixa em fibra, baixa em gordura para evitar os problemas digestivos. Então, a gente dividiu assim de uma forma bem didática como que tem que ser essa alimentação pré-treino. Então, olha só, se você sempre se pergunta o que comer antes de treinar, coloque na sua cabeça que um dos nutrientes mais importantes é o carboidrato. Hoje mesmo eu respondi uma pergunta de alguém que olha a fórmula do CR7 da Herbalife estranha. Olha, mas tem carboidrato aqui? Sim, carboidrato é o nutriente mais importante antes do treino. Olha, apesar de ser visto com cara feia por muita gente que quer secar, o nome da nossa hora saudável é emagrecimento saudável, o carboidrato é essencial para garantir energia imediata, na veia que a gente necessita para o exercício. E cortar o carboidrato é cortar a sua fonte de energia. Pode atrapalhar o emagrecimento, vai diminuir a sua performance no treino. Então, se você conhece alguma pessoa que cortou o carboidrato, corte essa pessoa da sua vida, porque alguma coisa está errada com essa pessoa. Então, um treino leve. Eu vou na academia, eu vou correr 5, 7K, vou nadar, vou andar de bicicleta 40 minutos, uma fruta com NRG, uma banana amassada com pasta de amendoim, uma barra de proteína da Herbalife Nutrition, um iogurte desnatado com mel. Essas são algumas ideias para um treininho leve. Agora, se você vai pegar pesado, se você vai levantar peso, se você vai treinar mais de 1 hora, se o seu treino for mais de 1 hora, ele já é de moderado a intenso. Então, você pode tomar, né, os nossos produtos que contêm cafeína, o Herbal Concentrate, e nesse frio, o Herbal Concentrate quentinho, né? O Lift Off, e quando eu falo em Lift Off, se ele é bom até para fazer a hora saudável, imagina para treinar, com licença. Uau, que delícia! Você já provou o Lift Off da Herbalife Nutrition? Uma bebida energética, um exclusivo blend de taurina e cafeína que estimula o sistema nervoso central para dar mais energia. O NRG, você pode colocar tudo isso junto com sanduíche de pão integral, pasta de amendoim, abacate com ovos e eu vou colocar aqui a receita do meu coração para o seu coração. Se você quiser turbinar o seu treino, para decolar mesmo, né? Você pode fazer esse suco aqui, ó, uma beterraba, uma melancia, coa, coloca o Lift Off, muita energia, sabor, antioxidante, ou se você acha, atenção, se você acha muito complicado coar beterraba, coar melancia, faz como eu, como Cristiano Ronaldo, como os grandes campeões. Lift Off sabor amora intenso, CR7, né, para ter o carboidrato, e a glutamina para colocar a quantidade de proteína que você precisa. Mais ou menos 85 miligramas de cafeína, um excelente pré-treino. Não é o tema da nossa hora saudável de hoje, mas assim, e depois do treino, essa combinação, Lift Off com CR7 glutamina antes do treino, e um açaí proteico depois do treino, pensa nisso e depois comenta comigo o que você achou. Então, qual é a ciência? O que tem por trás disso tudo? Né? Aqui alguns exemplos de uso do Lift Off também depois do treino, com o NRG, com a fibra de uva, o Lift Off com o CR7 e a glutamina, o Lift Off aí com frutas, com verduras,
você pode incrementar as suas receitas sempre nos canais oficiais, lá nas receitaserbalife.com.br, sempre tem muita novidade para você contribuir e se beneficiar das ideias dos produtos com o Liftoff, né? E olha só, isso que a gente está querendo usar, um produto com cafeína, antes do treino, a gente quer melhorar a nossa performance física. E isso tem dois efeitos, que a gente chama de efeito ergogênico, que é o aumento do desempenho, e eu já vou explicar um pouquinho melhor o efeito termogênico, que é o aumento do gasto energético. Então, eu quero gastar mais energia e queimar mais a minha gordurinha, né? Então, o suplemento pré-treino com cafeína, ele tem tanto essa ação ergogênica como tem a ação termogênica. E de todos os suplementos nutricionais estudados, talvez a cafeína seja a mais estudada. Olha só, preparando essa hora saudável, agora em maio de 2022, eu fiz uma pesquisa no EPUB, que é a livraria do Congresso dos Estados Unidos, é o principal site de pesquisas médicas, e quando eu coloquei ali, vocês leiam na tela, Caffeine Supplement, eu encontrei 1.317 estudos clínicos. São mais de 130 páginas, com 10 estudos em cada página. E olha que interessante, se vocês olharem ali, de 1972 até 2022, nesses últimos 50 anos, as pesquisas estão cada vez aumentando mais. Dá para ver assim, ó, lá em 1972, quase não tinha pesquisa sobre suplemento de cafeína, e em 2019, 20, 21, olha ali, em 2022, nós estamos em maio e já tem mais da metade do que teve o ano passado. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um assunto que cada vez desperta mais interesse. Por exemplo, se eu for pesquisar penicilina, eu vou ver que 50 anos atrás tinha muita pesquisa e hoje quase ninguém mais pesquisa sobre penicilina. A gente já sabe tudo o que queria saber sobre penicilina. Já a cafeína nos esportes, cada vez mais estudos mostrando a importância, mostrando a eficácia e a segurança. A ponto da cafeína deixar de ser uma substância proibida no esporte e hoje é uma substância recomendada para os atletas, né? A cafeína não é doping, o atleta pode tomar café, pode tomar Liftoff, pode tomar NRG, pode tomar Herbal Concentrate, com toda a segurança, inclusive, como eu faço, as maiores autoridades científicas recomendam esse tipo de nutriente. Então, vamos entender um pouquinho o que são esses termogênicos que aumentam o gasto energético, né? Termogênicos, então, são alimentos ou suplementos que aceleram o metabolismo, aumentam o consumo de energia corporal. Eles agem diretamente na célula, lá na mitocôndria celular, fazendo com que a célula acelere o seu metabolismo, aumenta a produção de calor e aumenta o aproveitamento dos nutrientes, como eu já vou explicar para vocês. Quais são os termogênicos mais conhecidos? Chá verde, cafeína, café, canela, pimenta, gengibre. Esses são os mais estudados e os mais conhecidos, né? Olha só, como que o termogênico aumenta e acelera o aproveitamento dos nutrientes? Todo mundo sabe que a gente tem glicose no sangue, no fígado e no músculo. E se você treinar um treino aeróbico, você leva mais ou menos 20 minutos para gastar esse carboidrato que está na periferia, que está armazenado no sangue, no músculo e no fígado. Então, depois de 20 minutos que você usou a sua reserva de carboidrato, você começa a queimar gordura. Olha que interessante, quando você usa um termogênico, você acelera essa utilização do carboidrato e começa a queimar gordura muito mais rápido. Então,
o efeito do termogênico reduz o tempo da utilização da glicose e mais rapidamente você começa a queimar aquela gordurinha. E se você precisa de mais temperatura porque está frio lá fora, olha, você já está conseguindo chegar onde que a gente quer, a mensagem que a gente quer compartilhar nessa hora saudável. Usar um suplemento de cafeína, Lift-Off, Herbal Concentrate, NRG, antes do treino, acelera a queima de gordura, ainda mais se você vai treinar nessas temperaturas mais baixas. E sair da cama e ir treinar sem um NRG, sem um Lift-Off, sem um Herbal Concentrate, fica cada vez mais difícil. Então, além da parte emocional, psicológica, tem a questão metabólica do termogênico. Então, esse é um dos motivos que a gente recomenda o uso do termogênico antes do treino. Nossa, eu expliquei tão bem, até eu entendi. Então, olha só, a gente experimenta essa ação termogênica, se a célula está queimando mais energia graças ao termogênico, a temperatura corporal tende a aumentar. E, nesse momento, os centros hipotalâmicos lá no nosso cérebro, eles controlam o calor e a temperatura e começam a mandar estímulos para o organismo trabalhar de forma mais acelerada e mais eficiente, o próprio cérebro também. Então, quem já tomou o Lift-Off, que além da cafeína tem a taurina, percebe que é muito mais do que um energético, percebe que o funcionamento do corpo e da mente acelera. Então, essa é um dos motivos que usar o suplemento com cafeína, junto com a alimentação adequada e junto com o exercício, vai colocar a sua performance e a sua queima de gordura no próximo nível. Então, afinal, será que treinar nos dias frios queima ou não queima mais caloria? Então, assim, anota aí. Não é o Dr. Nathaniel, não é a Herbalife, são os estudos clínicos que afirmam treinar no inverno, sim, queima mais caloria. Isso acontece porque quando as temperaturas baixam, o nosso corpo gasta mais energia para aumentar a temperatura. O nosso corpo pode estar 10 graus negativo ou pode estar 40 graus positivo, ele vai funcionar sempre entre 36 e 36,5 graus centígrados. Se você medir a temperatura dentro do cérebro, dentro do coração, dentro do fígado, essa é a temperatura corporal. Então, quando baixa a temperatura externa, ocorre um estímulo fisiológico para a temperatura corporal aumentar. Por exemplo, se você está mal agasalhado, você vai começar a tremer de frio, esse esforço muscular aumenta a sua temperatura e a temperatura corporal fica estável. E como eu expliquei que o termogênico age lá na mitocôndria da célula, a temperatura corporal vai ser otimizada graças ao efeito termogênico. Então, resumindo, existem algumas vantagens de treinar nos dias frios. Quais são elas? Maior gasto energético, efeito termogênico, queima mais calorias, queima mais gordura, gasta mais calorias, né? Ativa a gordura marrom. O que é a gordura marrom, doutor Nathaniel? Nós temos basicamente 2 tipos de gordura no nosso corpo. A gordura branca, que acumula energia ou que armazena, que nem uma bateria, e a gordura marrom, que queima energia, que aumenta o metabolismo. Se vocês olharem essas células de gordura no microscópio, vocês vão ver que a gordura marrom ela tem essa aparência mais escura porque ela tem mais mitocôndria, tem mais organelas ali dentro. Um recém-nascido tem muita gordura marrom e pouca gordura branca, para manter a temperatura corporal. Olha só, o treino no frio faz com que ative a nossa gordura marrom. Num adulto, a gordura marrom geralmente está acumulada na região posterior do pescoço e entre os ombros, ali entre as escápulas. Então, essa é a região que a gente armazena mais a gordura marrom e ela é ativada pelo frio, melhorando o gasto energético, aumentando o metabolismo. Maior rendimento físico, menor fadiga, não preciso dar nenhum exemplo dramático, basta imaginar você correr 10 quilômetros com 40 graus na sombra e correr 10 quilômetros
com 8, 10 graus, é muito mais confortável, você rende muito melhor. E atividade física melhora aquele baixo astral do inverno, aqueles dias que a gente não vê a luz do sol, aqueles dias úmidos, aqueles dias frios. Algumas pessoas tendem a se sentir mais tristes, mais deprimidas, e o exercício melhora esse humor. Então, se você é uma daquelas pessoas que começa a ver tudo meio cinza nesse inverno, bota um abrigo, toma o NRG, toma o lift-off e vai para o parque correr, vai para a academia, você vai ver que o seu humor vai melhorar muito. Sim, treinar reforça o sistema imunológico, principalmente se você estiver bem nutrido, se você fizer uso do shot da imunidade. Eu adoro falar de manhã você tomar glutamina, limão, própolis, herbal concentrate, tomar o lift-off antes do treino. Eu já vou falar para vocês das vitaminas que ele tem. Tudo isso reforça o seu sistema imunológico. E, como eu falei, que essa hora saudável não era para te dar asas, era para te dar turbinas, para você decolar. Lembra, né? Deixa eu tomar mais um golinho aqui do meu lift-off. O lift-off potencializa a sua sensação de energia. Eleva o estímulo diário para produzir energia, ideal para pré-treino, promove foco e concentração e auxilia no metabolismo energético. Então, explicando bem o lift-off, além desse sabor incrível de amora, 84 miligramas de cafeína de origem natural, 137 miligramas de taurina, baixo em calorias, não tem açúcar, levemente efervescente, você pode tomar com água ou com água com gás, você pode misturar no suco, fica maravilhoso. Já falei que com o CR7 é um pré-treino perfeito. Contém vitaminas, vitamina C do complexo B e a biotina, que é excelente para a imunidade, para a pele e para o cabelo, né? Muito mais que um energético, vamos colocar essas vitaminas dentro da caixinha. Olha só, a vitamina B1 auxilia no metabolismo energético, a vitamina B2 também no metabolismo energético, você gastar mais energia, B3, metabolismo das proteínas, dos carboidratos e das gorduras, B5, metabolismo energético, B6, auxilia na função do sistema imune, a vitamina B12 é a vitamina da energia, a vitamina C, antioxidante, né? Vocês podem notar que pessoas que fazem atividade física, maratonistas, pessoas que treinam muito, tendem a ter uma pele mais envelhecida, tendem a ter uma aparência mais oxidada, né? Pela ação exatamente desses radicais livres. Importantíssimo usar suplemento de vitamina C e também a biotina, que ajuda na manutenção da pele e dos cabelos. Então, se você quer chegar na sua melhor forma, 120 anos, de bem com a vida, boa alimentação, treino, controle do estresse e os suplementos de alta qualidade, ok? Então, praticidade, né? Você pode levar para onde quiser. Essa apresentação em sachês individuais é maravilhoso, facilita a degustação. Você pode oferecer para uma pessoa que não conhece. Imagina, você pode levar no bolso, né? Se você for usar antes do treino para a academia, se você vai usar na noite, antes de se divertir, se você vai usar no trabalho, no estudo. A praticidade realmente, além do sabor e do conteúdo nutricional, são os destaques do lift-off. Os momentos de consumo, para quem sente aquela, eu chamo depressão pós-prandial. O que é depressão pós-prandial? Aquela queda de energia que a gente sente depois do almoço, né? As pessoas, principalmente que ainda comem muito na hora do almoço, sentem que o organismo está gastando energia para fazer a digestão. Essa é uma ótima hora de tomar o lift-off. Antes de uma viagem, você vai dirigir muitas horas, é bem interessante. Para decolar nos treinos, né, como pré-treino, naquele momento que exige foco, quando você está estudando, aprendendo alguma coisa, quando você está apresentando uma hora saudável.
Vocês devem ter notado que nunca me viram com tanto foco, com tanta inspiração como hoje, que eu fiz essa hora saudável, nutrido e inspirado pelo Liftoff, né? E naquele momento que, pô, você trabalhou o dia inteiro, chega em casa, tem aquele jantar romântico, vai sair para curtir com seu amor, com seus amigos, naquela hora que você precisa a energia, né? E não é uma hora que você vai sair com uma lata de um produto no bolso, você vai sair com o sachêzinho do Liftoff. Todo mundo entendeu o que eu estou falando. E por falar em lata, vamos só dar uma passada aqui no diferencial do Liftoff com os produtos que tem no mercado, né? Então, em relação ao preço, vocês já estão vendo aí na tela que o preço é super competitivo. Isso se você é um terráqueo normal. Se você é um cliente premium da Herbalife Nutrition, cliente premium bronze, prata ou ouro, ele fica mais barato do que os outros aí do mercado. Eu, como nutrólogo, eu curto muito a questão das vitaminas, né? Vejam que alguns que poderiam competir em preço não tem vitamina, todos têm taurina, e o sabor, a praticidade, a qualidade Herbalife Nutrition, tudo isso que eu expliquei. Então, assim, ó, esse é um produto para você ter no seu dia a dia, no pré-treino, no trabalho, no estudo, no lazer, né? Realmente, eu sou um exemplo de consumidor, de cliente, de fã do Liftoff, porque ele realmente combina com o meu estilo de vida. Eu sou uma pessoa que eu realmente treino, que eu realmente trabalho bastante e que realmente eu gosto de me divertir, de curtir bastante, e eu consigo incluir o momento Liftoff em cada um desses momentos da minha vida. E quero convidar você para experimentar isso também. Então, pessoal, resumindo, a obesidade é uma doença, existem vários fatores que estão fazendo com que essa epidemia de obesidade esteja cada vez mais aumentando. O conforto térmico é um deles. Treinar no frio ajuda a otimizar a sua queima de gordura. Suplementos de cafeína são seguros e são super estudados para tanto o efeito ergogênico, melhorar a performance, como o efeito termogênico, melhorar a energia. E de todas as opções do que usar antes do treino, realmente o Liftoff da Herbalife Nutrition veio para fazer a diferença. Se você gostou, se você curtiu, comente, compartilhe, curta, mande as suas sugestões, principalmente põe em prática tudo que você aprendeu aqui, ajude a compartilhar com mais pessoas, e essa hora saudável ainda não acabou. Vem mais informações, assistam o próximo vídeo. Mais uma vez, gratidão por tudo, gratidão pela sua companhia, e nos vemos com muita energia, com muita disposição nas próximas horas saudáveis. Beijão e até lá!
Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herbachef. Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.